Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, dia 29 de março. É uma rodada muito boa aí, onde a gente vai ter início do Campeonato Brasileiro 2025, né galera? E a gente vai estar analisando aí a maioria dos jogos desse Brasileirão. E lembrando a todos vocês que a partir das 7 horas da noite, tá? 7 horas da noite, já marca aí, já bota no despertador. Eu vou estar lançando um vídeo novo aqui para vocês, tá galera? Uma novidade, né? Onde eu vou estar analisando todos os jogos de cada rodada do Brasileiro, tá? Rodada 1, vou analisar todos os jogos aqui, vou dar o meu palpite e um placar exato para cada jogo, tá? Vou tentar simplificar pro vídeo não ficar grande, né? Porque como vão ser 10 jogos que a gente vai estar analisando, eu vou estar falando o básico aí e só dando o meu palpite, né? Não vai ter essa coisa de gols, essa mercado de escanteio, mercado de ambos marcos, essas coisas não. Vai ser apenas resultado, né? Vitória ou empate em cada jogo que a gente vai estar analisando, além do placar exato. Show? Então já marca aí, bota aí no seu despertador, 7 horas da noite esse vídeo vai lançar aqui, tá? 7 horas da noite em ponto, que eu já vou deixar programado para vocês, fechou? Já peço ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo também, que é muito importante, tá? Já se inscreva aí no canal também, você que ainda não é inscrito, e deixa seu comentário aí, o que você tá achando aí dos palpites, dos bilhetes e dessas novidades que eu vou estar lançando aí pra vocês, fechou? Lembrando que nessa rodada eu separei 11 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e um bingo aí no finalzinho, show? E vamos lá galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos, ó, Campeonato Alemão Segunda Divisão, Campeonato Alemão Bundesliga, né, Elite, Campeonato Inglês Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, mais um jogo aqui do Alemão, Campeonato da Turquia, né, Superliga, grande clássico aqui, né, Besiktas e Galatasaray, vamos ter Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter Campeonato Italiano Série B, né, segunda divisão, Campeonato Espanhol na Liga, e vamos ter 3 jogos aqui do Brasileiro que eu separei, tá? Lembrando que vai ter muito mais jogos aí do Brasileirão, porém é exclusividade lá do Grupo VIP, né? Lá no Grupo VIP eu tô botando aí palpite de todos os jogos do Brasileirão, fechou? E vamos lá galera, o primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o Campeonato Alemão aqui, Bundesliga 2, a gente vai ter o Paderborn contra o Colônia. 9 horas da manhã esse jogo. O jogo promete equilíbrio, né? Duas equipes que estão aqui na ponta do campeonato, brigando para conseguir o acesso direto para a Bundesliga, né? Para a Elite, e também para ser campeão, né? Tá bem embolado, né? Como vocês podem ver, o Paderborn é o terceiro colocado, tá com 45 pontos. Se vencer, vai a 48, mesma pontuação aí do Hamburgo, que também joga na rodada. E o Colônia, que é o visitante aí nesse confronto, tá com 47 pontos. Se vencer, pega a liderança de forma momentânea aí do campeonato, né? Então, assim, promete ser um jogo aí bem interessante aí entre essas duas equipes. Os últimos 5 jogos do Paderborn, 3 vitórias, 2 empates, e os últimos 5 jogos do Colônia, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, o equilíbrio, né? 2 vitórias do Paderborn e 3 vitórias do Colônia. E com isso, galera, nesse jogo aqui, acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir um jogo aberto, tá? Um jogo aí com chance de gol para as duas equipes. E com isso a gente vai aqui com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida, né? Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Alemão Elite, né, primeira divisão aí, jogo entre Bayern de Munique e o São Paulo. 11h30 da manhã esse jogo, né, jogo onde eu vejo favoritismo total do Bayern de Munique, né, líder do campeonato aí de forma isolada, 62 pontos, são 19 vitórias, 5 empates e 2 derrotas apenas, né, melhor ataque do campeonato aí com 75 gols marcados e 24 gols sofridos aí, sendo a defesa menos vazada também no campeonato. O São Paulo, por sua vez, tem o pior ataque do campeonato, né, são 20 gols marcados e 30 gols sofridos. Está aqui em 15º lugar com 25 pontos. Tem uma vantagem, assim, entre aspas, considerável para o primeiro da zona do rebaixamento, né? São 5 pontos. Mas é aquilo, né? Precisa pontuar aí para se distanciar dessa turma aí da confusão, né? Vamos ver aqui o confronto direto, por exemplo. A gente vê aí 4 vitórias do Bayern de Munique e 1 empate nos últimos 5 jogos. Nesse jogo, a gente pode estar pegando aqui, galera, a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida. Acredito que vai bater 3 gols ou mais. E a segunda opção também, que é excelente, é a dica casa vence no primeiro tempo, né? No caso, Bayern de Munique para vencer o primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Bayern de Munique.
Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Championship, vamos ter aqui o jogo entre Leeds United contra o Swansea. O jogo que acontece meio-dia, o Leeds United vai estar jogando em casa e está na liderança do campeonato, né? Porém tem na cola aí o Sheffield United e também o Burnley, que são equipes que podem passar aí o Leeds, né? Caso o Leeds resolva perder esse jogo aí, o Sheffield e o Burnley vencer, né? Então pode perder a liderança aí se não fizer o trabalho de casa. Mas é aquilo, né? Uma equipe que está numa sequência muito boa, jogando em casa, que tem a melhor campanha, né? São 15 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas. Já o visitante Swansea está lá embaixo, né, no meio da tabela para baixo aqui em 16º lugar, com 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates, 18 derrotas, né, perdeu bastante. É uma equipe que tem um ataque com a média de 1 gol por partida e 49 gols sofridos, aí uma média de mais de 1 gol sofrido por partida, né. É uma equipe aí que vem de 2 derrotas seguidas, né, contra o Watford e contra o Burnley, jogando em casa, né, na última rodada, e com isso eu vejo o favoritismo total aí do Leeds para vencer esse jogo, né. O confronto direto aqui a gente vai ver 4 vitórias do Leeds e 1 vitória do Swansea nos últimos 5 jogos. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica casa menos um handicap asiático, né, pro Leeds vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 3-0 casa, 3-0 pro Leeds. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, mais um jogo aqui da Bundesliga, vamos ter o Frankfurt jogando em casa contra o Stuttgart. 2h30 da tarde esse jogo, o jogo promete equilíbrio, né? A gente vai ver na classificação o Frankfurt está numa situação melhor, né? Está em quarto lugar aí, 45 pontos. Se vencer esse jogo pode subir uma posição, né? Passar aqui o Mainz, que é o terceiro colocado, e vai tentar buscar essa vitória aí para se manter entre os 4 melhores aí e ficar aí assim na melhor maneira possível no final do campeonato aí entre os 4 melhores e garantir vaga para Champions, né? É uma equipe que vai fazendo a campanha boa e tem tudo aí para conquistar pelo menos, na pior das hipóteses, uma vaga na Liga Europa, né? Mas eu particularmente estou confiando aí que a equipe vai terminar entre os 4 melhores pelo futebol que vem apresentando. O Stuttgart, por sua vez, em 10º lugar com 37 pontos, ainda tem chance, né, de brigar por vaga europeia, né? Pode talvez pegar uma Liga Europa aqui ou até mesmo uma Conference League. Então é uma equipe que precisa mais do que nunca também de vitórias fora de casa, né? Já que a equipe não tem a campanha tão boa jogando fora do seu território. Os últimos 5 jogos do Frankfurt, a gente vai ver aí 3 vitórias e 2 derrotas, e o Stuttgart 2 empates e 3 derrotas, não vive um momento legal. No confronto direto, um equilíbrio total, né, galera? 2 vitórias de cada um, né? 2 vitórias do Stuttgart, 2 vitórias do Frankfurt e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Esse jogo aqui, ele tá com cara de ambos marcos, né? Cá entre nós, né, galera? Então a primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, tá? As duas opções aqui são excelentes, tá, galera? Eu peguei o mais de 2 gols e meio, porque pode acontecer aí do Frankfurt resolver meter um 3-0, quem sabe, né? Então mais de 2 gols e meio iria bater, né? Então a gente pega esse mais de 2 gols e meio e o ambos marcam aí, são duas ótimas opções. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, talvez um 2-1 Frankfurt. Agora vamos aqui para o grande clássico aqui da Turquia, né? Vamos ter aqui o Besiktas contra o Galatasaray, né? Um grande clássico turco, jogo que acontece 2h30 da tarde. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Galatasaray aí em primeiro lugar, já garantido, né, para a Liga dos Campeões da próxima temporada, né? Fase da Liga. Não perdeu ainda, né? São 22 vitórias e 5 empates. Bem próximo também de ser campeão, né? Cada vez mais aí ficando próximo desse título. Tem o Fenerbahçe aqui que pode complicar a vida, né, que está com 62 pontos, mas é a única equipe aí que tem chance, né, de tentar tirar esse título do Galatasaray. O Besiktas, por sua vez, vai tentar aí buscar pelo menos uma vaga na Liga Europa, né, nesse exato momento está ficando aqui com a vaga na Conference League, porém tem outras equipes aqui que podem chegar junto, né, que é o caso aqui do Eyüpspor e também do Gaziantep, que são equipes que podem chegar aí no Besiktas, né. Então assim, o jogo promete aí equilíbrio total, né. Os últimos 5 jogos do Besiktas, 3 derrotas e 2 vitórias. Os últimos 5 jogos do Galatasaray, 2 vitórias e 3 empates. Confronto direto, tem um equilíbrio, né? 3 vitórias do Galatasaray e 2 vitórias do Besiktas, mas pelo momento eu acredito aí que o Besiktas não vai conseguir muita coisa aí pra cima do Galatasaray não, talvez favoritismo do visitante. A primeira opção que a gente vai estar pegando nesse jogo é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Galatasaray. Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1. Vamos ter aqui o Saint-Étienne contra o PSG, né? O Paris Saint-Germain. Jogo 3 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Saint-Étienne, que está numa situação bem complicada, né? Na classificação a gente vai ver o PSG líder isolado, né? Já pode dizer que é campeão, né? 68 pontos contra 49 do Marseille.
dificilmente aí PSG perde esse título, né? Cá entre nós, 99,9% aí que o PSG vai ser campeão. A equipe que ainda não perdeu, né? 21 vitórias e 5 empates, vai tentar esse título aí de forma invicta. Já o time da casa Saint-Étienne tá aqui em 17º lugar com 20 pontos, situação bem complicada, né? 5 vitórias, 5 empates, 15 derrotas. Segunda pior defesa, né? 57 gols sofridos, né, até o momento. E eu particularmente estou bem confiante aí que o PSG vai vencer esse jogo até mesmo no primeiro tempo, né? Os últimos 5 jogos do Saint-Étienne, 2 empates, 3 derrotas, e o PSG 4 vitórias e 1 derrota, que foi na Champions, né? Derrota pro Liverpool, mas acabou que no jogo de volta aí se classificou nos pênaltis, né? Então tá numa sequência muito boa, tá aí motivado, e no confronto direto, 4 vitórias do PSG e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos contra o Saint-Étienne. Primeira opção para esse jogo aqui, galera, a gente vai pegar aqui a dica mais de 2 gols e meio na partida, né? É a dica mais segura na minha opinião. E a segunda opção, fora vence no primeiro tempo, né? No caso, PSG para vencer o primeiro tempo também é bem interessante, né? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 PSG. Agora vamos aqui para a segunda divisão da Itália, né? Série B da Itália, a gente vai ter o Sassuolo contra o Reggiana. Jogo que acontece 3h30 da tarde. Jogo onde eu vejo favoritismo total do Sassuolo. Sassuolo aí bem próximo de voltar para a Série A da Itália, né? Para a primeira divisão. A equipe é primeiro colocada aí com 69 pontos, né? Tá bem próximo de conseguir o acesso direto, né? Já que o Spezia já tem aí uma diferença aí de 14 pontos, né? Então o acesso já é completamente assim garantido, né? 99% aí garantido esse acesso do Sassuolo, na minha opinião. O título ainda tem aí o Pisa, que está aí tentando tirar essa diferença, né? São 9 pontos de diferença aí do Sassuolo pro Pisa, então Sassuolo aí vencendo esse jogo já joga a pressão do Pisa, que joga fora de casa contra o Cosenza. Já o time visitante aqui, o Reggiana, tá beirando a zona do rebaixamento com 32 pontos, a equipe aí que não faz a campanha legal, né? Possivelmente vai brigar para não ser rebaixado, né? Já tá brigando, na verdade, né? E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos. Sassuolo 3 vitórias e 2 empates. Reggiana 1 derrota e 4 empates aí nos últimos 5 jogos. Confronto direto, o Sassuolo venceu os 4 jogos que apareceu aqui nesse confronto, né? Então, favoritismo total, e o momento do Sassuolo é excelente. Então aqui, galera, a primeira opção, que é o mais óbvio, né? A gente vai com a dica casa vence, né? Sassuolo para vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Sassuolo. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol, La Liga. Vamos ter Real Madrid contra o Leganés. Esse jogo aí que acontece 5 horas da tarde. Real Madrid jogando em casa, favoritismo total, né? Real Madrid que não pega a liderança mesmo vencendo esse jogo, porque tem um saldo de gol aí, uma diferença bem considerável, né, do Barcelona aí, que venceu, né, nessa rodada aí. Então ainda tem aí essa questão do Real Madrid ficar com um jogo a mais. Então assim, o Real Madrid tem que fazer o serviço de casa pelo menos, né? Tá com 60 pontos, pode igualar a pontuação do Barcelona. E o time visitante aqui, que é o Leganés, está na zona do rebaixamento com 27 pontos, não faz a campanha legal, né? Vai brigar para não ser rebaixado. E o fator de jogar em casa, acredito que o Real Madrid acaba levando a melhor, né? Especialmente que tem a melhor campanha em casa aí, com 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É uma campanha bem interessante do Real Madrid em casa. Os últimos 5 jogos do Real Madrid, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos do Leganés, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, 3 vitórias do Real e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Esse jogo aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica que casa vence no primeiro tempo, né? Real Madrid para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Real Madrid. Agora vamos aqui para o Brasileirão, né? Grande estreia aí do Brasileirão. Vamos ter aqui a primeira rodada. E logo de cara a gente vai ter aqui o nosso primeiro jogo aqui para a gente analisar. Cruzeiro contra Mirassol, né? Mirassol aí que subiu, né? Da Série B para a Série A aí nessa temporada e vai tentar aí fazer campanha para pelo menos se manter, né? O Cruzeiro, por sua vez, é uma equipe aí que vai tentar mostrar serviço, né? Também vai tentar aí pelo menos permanecer na Série A aí desse Brasileirão 2025. E a gente vai ver os últimos 5 jogos de cada equipe, né? A gente vê aí que o Cruzeiro não está vivendo um momento legal, são 3 empates e 2 derrotas, né? Acabou perdendo aí o jogo importante aqui contra o América Mineiro, nesse jogo aí. Eu não sei se era final, cara, eu não me recordo se era final, deixa eu só conferir aqui, porque o flashcore mudou, ficou uma porcaria, era semifinal, né? No caso, a final foi Atlético Mineiro e América, mas enfim, acabou perdendo essa semifinal para o América, então não tá numa sequência legal, né? Precisa mudar muita coisa aí, o time encaixar, né? Porque querendo ou não, é um elenco bom, e acredito aí que vai começar com o pé direito aí esse Brasileirão. O Mirassol, por sua vez, também terminou aí o Paulistão com 5 derrotas seguidas, né? Sequência horrível do Mirassol, confronto direto não vai aparecer, tá? Então, como é a primeira rodada, galera, a gente não tem muito o que analisar, né?
Cá entre nós aí, tudo pode acontecer. Então, primeira rodada aí a gente vai estar tirando mais pela lógica. E aqui nesse jogo entre Cruzeiro e Mirassol, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence, né? Cruzeiro para vencer, na minha opinião, tem um elenco melhor, mesmo não vivendo um bom momento, mas o Mirassol também não está no momento legal. Então, acredito que o fator aí do Cruzeiro jogar em casa e pelo elenco que tem acaba sendo favorito aí para vencer nessa estreia. Então, casa vence a nossa primeira opção e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida, né? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Cruzeiro. Agora, o nosso próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente já vai ter um grande jogo logo na estreia aqui, né? Logo nesse início de campeonato aí, a gente vai ter Grêmio e Atlético Mineiro, né? Um grande jogo, por sinal. O jogo vai ser na casa do Grêmio, 6h30 da tarde esse jogo, né? Os últimos 5 jogos do Grêmio aí, a gente vai ver uma vitória, 3 empates e uma derrota, né? O Grêmio que acabou perdendo aí pro Cruzeiro, pro Internacional, né? Acabou perdendo o título aí. O Internacional conquistando aí em cima do Grêmio, seu rival, né? Então, querendo ou não, isso aí pode deixar a equipe um pouco meio que o pé atrás, não digo nem assim pé atrás, né, mas não vai vir com tanta motivação igual o time do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro foi campeão mineiro, vem de uma sequência melhor, né, de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, e no confronto direto aí, o Atlético Mineiro venceu os jogos mais recentes, né? Se a gente for pegar aí 2023, 2024, 2025, o Atlético venceu 3 vezes, o Grêmio venceu uma, e no total aqui, né, foram 3 vitórias do Atlético e 2 vitórias do Grêmio, né? Então, assim, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que o Atlético Mineiro pode sim arrancar uma vitóriazinha ou quem sabe um empate, né? A primeira opção para esse jogo, galera, a gente vai estar pegando aqui a dica mais de um gol e meio na partida, né? Que é a dica mais segura na minha opinião. E a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Nesse jogo eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empatezinho aqui de 1-1. Talvez um 2-1 Atlético. E agora, nosso último jogo aqui da lista, né, mais um jogo do Brasileirão, a gente vai ter outro grande jogo, né, Flamengo e Internacional, 9 horas da noite, jogo onde promete muito equilíbrio, né, especialmente que as duas equipes vêm de momento interessante, Flamengo campeão carioca, Internacional campeão gaúcho, e tem aí, né, essa questão aqui também do confronto direto, onde tem um equilíbrio total, né, Flamengo venceu uma vez, Internacional venceu uma e teve 3 empates, né? Então, assim, costuma ser jogo bem equilibrado aí e não acredito que vai ser diferente, né? Se a gente for pegar os últimos 5 jogos de cada equipe, a gente vê que até nisso as equipes estão bem parecidas, né? 4 vitórias e um empate do Flamengo, 4 vitórias e um empate do Internacional. Então, assim, esse jogo aqui é complicado pra gente analisar, tá? Mas a gente vai estar trabalhando no mercado de gols e talvez uma vitória do Flamengo aí, que tá com um time muito bom, né? A mesma coisa vale pro Internacional, que também tá com uma equipe muito boa, né? Então aqui, galera, o fator casa que vai favorecer aqui a gente fazer uma análise melhor, né? Então a primeira opção aqui é o mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula, né? O Flamengo jogando aí no Maracanã com o apoio de sua torcida, acaba tendo um favoritismo aí nesse confronto. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. Lembrando a todos vocês que 7 horas da noite, tá? 7 horas da noite aí dessa sexta-feira, eu vou estar lançando um vídeo aí com todos os palpites aí para os jogos do Brasileirão, tá? Todos os jogos do Brasileirão vou estar deixando meus palpites e placar exato em cada jogo, tá? Então confere aí 7 horas da noite, fechou? Agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida nosso bingo, fechou, galera? Então nosso bilhete da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete aqui da rodada, né, desse sabadão aí, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, Campeonato Alemão Bundesliga, jogo entre Bayern de Munique e São Paulo, a gente pegou aqui Bayern de Munique para marcar um gol no primeiro tempo, tá, galera? Independente do resultado do primeiro tempo, Bayern de Munique tem que fazer pelo menos um golzinho, tá? Aí o segundo jogo, Campeonato Inglês, Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, né, jogo entre Leeds United e Swansea, a gente pegou vitória simples do Leeds United. E o terceiro jogo, Campeonato Francês, Ligue 1, vamos ter aqui o Saint-Étienne contra o Paris Saint-Germain, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,5, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$205,14. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos pro nosso bingo da rodada, tá, galera? Sempre lembrando a todos vocês que bingo é pra gente brincar, né? Colocar aquele famoso troco do pão, não vá colocar valor alto, tá? E o nosso bingo da rodada, ele ficou assim, ó.
A gente pegou aqui 5 jogos. O primeiro jogo, campeonato alemão, jogo entre Frankfurt e Stuttgart, a gente pegou aqui o ambos marcam. Aí o segundo jogo aqui, campeonato italiano Série B, jogo entre Sassuolo e Reggiana, a gente pegou vitória do Sassuolo. Terceiro jogo, campeonato espanhol La Liga, Real Madrid e Leganés, a gente pegou Real Madrid para vencer o primeiro tempo. Aí o quarto jogo, Brasileirão Série A, Cruzeiro e Mirassol, a gente pegou vitória do Cruzeiro. E o quinto jogo, Flamengo e Internacional, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final, galera, nosso bingo teve uma odd de 6,69, tá? Ficou uma odd aí bem interessante. E pela análise aqui, né, se for bater pela lógica, a gente vai ter um green aí nesse bingo aí para poder dar uma alavancada na nossa banca aí e começar o final de semana aí com o pé direito. Show, galera? Lembrando a todos vocês que eu vou estar deixando o link desse bilhete, desse bingo, né, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar aí nesse link aí, colocar aí se você não tem conta, né, já cria conta também, mas você vai clicar nesse link, ele já vai te levar direto para esse bilhete pronto aqui. Tu não vai ter que ficar procurando aí jogo por jogo, mercado por mercado, então ele já vai estar prontinho aí, só você colocar o valor que você deseja, tá? E se você não tem conta, já cria sua conta aí por esse link aí e aproveita. Fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E não esqueça também de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá? Convida a galera aí para conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse sabadão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!